Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula você vai aprender e entender o fluxo de trabalho com uma router CNC. E você vai perceber que tem muita coisa para você aprender antes de realmente pôr a mão na máquina e produzir a sua primeira peça. Certo? Então, é importante contextualizar que, sim, é importante você entender a parte operacional antes de tudo, né, para você entender o sistema de coordenadas, conhecer as partes da máquina, conhecer a frente da máquina, os eixos da máquina, como é que a máquina se movimenta, como é que executa um programa, onde é que vai ser o ponto zero da peça. Então, tudo isso é importante para você mesmo saber desde como criar o conceito do projeto do produto, por exemplo, também para fazer a programação. Então, é importante você conhecer a lógica da operação, né, para conhecer a base de tudo, mas antes de você executar uma peça, vai ter que passar por todas essas etapas do fluxo. A primeira etapa, por exemplo, é você ter o arquivo digital do produto que você vai produzir, né? Ou seja, o arquivo CAD do seu produto, os vetores, né? O projeto técnico 2D mais no arquivo digital. Para quem não sabe o que é um software CAD, não um arquivo CAD, CAD significa desenho auxiliado por computador, ou seja, é um software que você faz o desenho do computador. Alguns exemplos aqui de softwares CAD: CorelDRAW, AutoCAD, SolidWorks, né? Então são softwares CAD de criação de desenhos. O próprio Vectra Aspire também é um software CAD, que você aprende a criar os vetores e os projetos dentro do Aspire, por exemplo. Mas voltamos aqui para a etapa 1, né, para o fluxo 1, para a primeira etapa do fluxo. Então você tem que ter o arquivo digital. E como é que você vai ter o seu arquivo digital? Você pode ter o arquivo digital se você já usa outro software de desenho, né? Então se você usa CorelDRAW, AutoCAD, SketchUp, né, SolidWorks, você pode criar o projeto do seu produto e exportar depois lá para o Vectra Aspire e fazer a programação. Outra situação, daqui a pouco teu cliente vai te enviar o arquivo CAD. Teu cliente vai te enviar o arquivo para você fazer o pronto já para você fazer a programação. Show de bola. Mas mesmo assim você tem que entender o mínimo, né, para preparar depois aqui no Aspire como importar o seu arquivo CAD, como importar os seus vetores, escalar, rotacionar, fazer um aproveitamento de corte. Então, mesmo que você não queira aprender como fazer projetos, você precisa entender o básico para preparar o projeto que o seu cliente te enviar ou que você comprar, por exemplo. Outra situação, você quer aprender a fazer projetos de produtos? Aqui no Vectra Aspire você aprende a fazer. Inclusive, dentro do curso do Clube Master Router, né, você tem módulos lá que você aprende a criar vários vetores no Aspire, tábua de churrasco, relevo 3D, enfim, tem uma infinidade de cursos dentro do Clube Master Router que você aprende, né, a criar vetores de imagem, a criar 3D a partir de imagem, criar moldes, enfim, tem uma infinidade. Então, mas o importante é você entender que a primeira etapa do fluxo é você já ter o arquivo digital do seu vetor, do seu produto, né? Ter o vetor do seu produto, o arquivo digital do seu produto para poder fazer a programação até chegar na máquina lá. Então, a segunda etapa aqui é você saber qual fresa usar, saber escolher as fresas. E aí tem bastante coisa aqui também sobre fresas para você aprender. Para você aprender tem as partes da fresa, né? O que é uma haste, uma área de corte, um diâmetro de corte efetivo, um ângulo, número de arestas, por exemplo, sentido do corte, se é up cut, se é down cut. Então tem várias coisas sobre tipo de fresa, né? A parte da fresa, tipos de fresa que tem, fresa para entalhe, para gravação, para corte, para 3D. Então tem vários tipos de fresa e também tipos de fresa para cada tipo de material. Para aço, para alumínio, para cobre, para madeira, para MDF, para plástico. Então é importante você conhecer os tipos de fresa. E também tem os parâmetros de corte: RPM, avanço, incremento, passe vertical, passe lateral, sobre metal, sentido de corte concordante, discordante. E tudo isso você precisa saber para fazer a programação. Não se preocupe, também aqui no clube você aprende, nós temos um módulo todo completo sobre fresas e parâmetros de corte, para você aprender tudo sobre fresas. E aí vem a terceira etapa do fluxo, que é você fazer a programação. Então você precisa, né, ter o projeto para poder programar, fazer os percursos para a sua máquina rodar em cima do projeto e produzir o seu projeto, o seu produto. E também você precisa saber sobre qual fresa escolher para fazer a programação. Então percebe, uma etapa depende da outra. Então não adianta você querer pular etapas, senão não vai dar certo.
né? E é aqui a programação, né, a etapa 3 do fluxo, que eu diria que é o pilar mais importante. Porque é aqui na programação onde você combina várias estratégias para definir o seu produto com mais qualidade, fazer o produto mais rápido, né, no menor tempo, na melhor qualidade possível. Aqui você aprende a fazer uma simulação de tempo, uma simulação gráfica visual. Então aqui a programação seria a chave de tudo. Então aqui você faz a programação para todos os detalhes, né, para corte, para entalhe, para relevo 3D, para furação. Para todas as operações de usinagem, você faz aqui na programação. E aqui no Clube Master Router, você aprende a fazer a programação no Vectra Aspire, que é o software mais atual que existe atualmente, no Artican, no Fusion e em outros softwares também. Então percebe, tem que ter tudo isso para poder fazer a programação. E tem que também ter o conhecimento básico da operação para saber qual que é o eixo que eu vou estar programando, aqui onde que é a frente da minha máquina. Então tudo isso é importante você também saber. E aí, a quarta etapa aqui do fluxo é conhecer o básico do G-Code, né? O que é o G-Code? São as linhas de código que a máquina lê e interpreta em movimento. Depois tem aula sobre isso aqui em seguida. Mas é importante você entender o que é o G-Code, né? Para na hora que você está fazendo a operação, tiver que, tenho que parar a minha máquina. Qual linha eu parei? Eu tenho que aumentar a RPM. Onde é que aumenta a RPM aqui no G-Code? Quanto de RPM está usando esse G-Code? Quanto de avanço está usando esse G-Code? Quanto de incremento esse programa está usando? Então é importante você entender também sobre G-Code antes de poder executar um programa, para você ter uma noção, né, de quando precisar nessas situações. E também o Vectra Aspire gera o G-Code compatível com todos os modelos de máquina do mercado. Então você tem que saber escolher o pós-processador para gerar o G-Code compatível com a sua máquina. E tudo isso você aprende na programação para gerar o G-Code. E aí, sim, depois que você tiver o G-Code, né, que é o programa que você vai executar na máquina, aí entra a parte da execução do programa. Executar o programa para produzir a peça lá na sua máquina. E aqui é isso que você está estudando aqui nesse curso hoje de operação, né? Entendendo o que são as partes da máquina. Aí depois vai ter aula sobre como executar programa, como zerar fresas, zerar os eixos, reiniciar programas no curso mais avançado. Mas percebe, né? Você viu que a operação é a última etapa. É importante você conhecer o conceito geral básico da operação, né, para entender as partes da máquina e como a máquina funciona, mas percebe que tem muita coisa antes para você fazer antes de pôr a mão na máquina. E é por isso que eu oriento e recomendo, né, que todo mundo comece a estudar isso antes de comprar a máquina, porque isso vai te dar mais clareza para você saber escolher o modelo de máquina que você vai comprar, para te dar mais clareza, para você saber as possibilidades que você pode fazer com a máquina, né? E tem muita coisa para você aprender antes de pôr a mão na máquina, porque não adianta nada você comprar uma máquina e deixar sua máquina parada enquanto você aprende, né? Então é prejuízo. Ou pior ainda, com a máquina na sua empresa, o que vai acontecer? Você vai ficar ansioso, vai acabar pulando etapas aqui e vai querer já produzir porque a máquina está na sua empresa. Daqui a pouco vai pular alguma etapa importante e vai acabar danificando a sua máquina porque não estudou, não fez um procedimento que deveria ter feito. Então, você estudar tudo isso, primeiro que você precisa, né, saber de tudo isso aqui antes, estudar tudo isso aqui antes de pôr a mão na máquina e fazer a sua peça. E eu recomendo você estudar antes porque tem bastante coisa assim para você aprender para fabricar o seu produto, né? E tudo isso você encontra aqui no Clube Master Router. Tem módulo para tudo isso aqui, tá? Para fresas, criação de arquivos, programação, né? Tudo isso. E aqui a última etapa que tem aqui, né? Eu coloquei aqui exemplificando, que é a peça pronta, ou seja, é o acabamento da peça, né? Depois que a peça saiu da máquina, aí entra a parte de acabamentos. É um 3D, eu tenho que fazer um polimento e passar verniz. Uma tábua, eu tenho que pintar, eu tenho que passar óleo, eu tenho que selar. É móvel, eu tenho que passar fita depois lá, eu tenho que passar fita de borda, fazer a montagem do móvel. É um molde, tem que fazer polimento, enfim, aí entra a etapa, né, de acabamento de cada nicho, de cada produto, né? Mas enfim, o fluxo de trabalho é esse aqui, né? Então não tem como você pular etapas. É importante você entender isso aqui no curso de operação, que é o primeiro curso que você está fazendo, né? Para você entender o conceito geral. Isso também é importante para você ter ciência e saber, né? Ter clareza de todas as etapas que você precisa dominar para você produzir a sua peça lá na máquina. Certo? Grande abraço e até a próxima aula.